Olá, sejam muito bem-vindos ao Estúdio IP News. Nosso tema de hoje são os 20 anos da Lei Geral das Telecomunicações, desafios e oportunidades dos provedores de serviço. Nossos convidados são Basílio Rodrigues Pérez, presidente da Abrinte. Paulo Roberto Todeschini, diretor de relacionamento da Internet Sul. Wilson Messias, diretor da Alta Rede. 20 anos de Lei Geral de Telecomunicações. Que nota vocês dão para o setor de telecomunicações no Brasil? Vou até voltar um pouco mais. Eu comemoro a privatização que houve do setor de telecomunicações, porque sem esse movimento de privatização que gerou, inclusive, a lei de telecomunicações, o Brasil não teria se desenvolvido como se desenvolveu. Mas nós temos ainda algumas críticas e temos alguns problemas que a gente tem enfrentado. A lei ainda ela tem sido modificada, está para sofrer algumas modificações agora com o PLC 79, que está sendo discutido, está tentando garantir de que as modificações continuem num bom sentido de manter a competitividade e poder manter todos os atores que surgiram ao longo desses anos todos. Então, é difícil dar uma nota, mas é positiva, pelo menos. Eu acho que é positiva. Essa abertura de mercado ela foi muito importante, muito importante. Ela sinalizou que o Brasil está avançando num sentido de expansão e de crescimento. 21 vai fazer 20, a Internet Sul faz 20 anos, esse também, vamos ter uma festa grande lá. Mas que significa que a gente está avançando para a maioridade, né? Saiu da adolescência, saiu da fase de experimentar, de ver como é que as coisas são, e está partindo para uma fase de maioridade, onde a gente tem que ter mais responsabilidade com o que faz, né? E respeitar as empresas, e respeitar os empreendedores, respeitar os empresários, respeitar os investidores, criando regras claras e específicas de como proceder e de como operar nesse mercado, que é o que não acontece hoje. Essa lei está tendo uma tendência de querer favorecer as grandes operadoras, quando, na verdade, hoje, existe uma penetração e uma força muito grande dos pequenos provedores que fazem por conta própria, sem acesso a crédito, sem acesso ao apoio do governo, sem um conhecimento tecnológico apurado que as grandes operadoras têm. Posso falar de cadeira porque trabalhei bastante tempo com as operadoras. E esse pessoal tem feito o desenvolvimento. Então, a lei, para dar uma nota, seria um 5, porque nem para cima nem para baixo. Certo? Então, assim, vamos pesar aí que a abertura de mercado teve esse peso. O Fernando Henrique, a gente tem que reconhecer que teve um peso muito importante, né? Mas a gente prega que tem que ver uniformidade e tem que proporcionar competitividade. Tem que garantir que todos possam competir de igual para igual. Não haja favorecimento nem por ser maior ou por estar mais tempo, mas que haja equanimidade nas propostas, que as pessoas possam, que as empresas possam competir nesse mercado. Porque estamos falando de mercado. Quem ganha é o usuário, que o governo tem que estar atento, tem que olhar para frente, parar de olhar para o que aconteceu e olhar para essas sementes que estão espalhadas no Brasil inteiro hoje e que estão pedindo para crescer e precisam e estão viabilizando comunicação e acesso à informação, acesso a conteúdo em locais ermos, locais remotos, iniciativas de pequenos empresários, pequenos empreendedores. O governo tem que valorizar isso. Alta Rede, Wilson, é um exemplo disso. Que nota você dá? A gente também ficou no meio termo, aí no 5, né? Porque a abertura do mercado foi ótima, é por isso que a gente está aqui hoje, né? Nos possibilitou entrar nesse mercado de telecomunicações. A gente começou pequenininho, né? E a gente nunca teve apoio, né? Isso é um fato que acontece. Apoio do governo, para conseguir crédito, sempre foi difícil. Só que hoje a gente já está com um corpo bem maior, né? A gente consegue isso com mais facilidade. Mas eu falo até pelos pequenos. A gente sabe que a dificuldade é grande, né? A dificuldade grande ainda em conseguir autorizações para construções, né? Conseguir acesso a financiamentos, né? Então, ainda falta muita coisa para a gente conseguir melhorar a infraestrutura no Brasil, né? E os pequenos conseguirem crescer ainda mais, né? Existe um modelo que vocês considerem ideal ou factível? É o seguinte,
Os riscos que a gente percebe é o seguinte: no caso do PL 79 e também das TACs que estão em discussão no momento, o governo vai dar um benefício para as grandes operadoras, de certa forma, vai acabar beneficiando as grandes operadoras, porque vai deixar de exigir certas obrigações que eles tinham nas concessões. E no caso das TACs, ele vai trocar multas que foram aplicadas por algum tipo de serviço. Nosso receio é que esses serviços sejam aplicados em benefício delas mesmas, das grandes empresas. Esses termos de ajustamento de conduta, se eles são baseados em multas, ele tem que se reverter em algum benefício para a sociedade. E um benefício para a sociedade que a gente imagina seria backbones, mas disponíveis a todos os provedores, a todos os competidores. Ou seja, não atender uma determinada cidade com o dinheiro da multa para receber mais dinheiro de clientes daquela cidade. O modelo ideal é o modelo da livre iniciativa, eu acredito, né? O que existe é um descompasso hoje, né? Existe um descompasso entre as entidades. Eu posso citar o Banco Central. O Banco Central brasileiro é modelo no mundo inteiro. Como a parte de regulamentação, toda a parte de análise que o Banco Central faz. Nós temos entidades muito boas no Brasil. O NIC, BR, o CGI, esse pessoal faz um trabalho muito forte para regulamentação e para validar a internet como ferramenta, entendeu? Acontece que existe um descompasso entre o governo, a iniciativa privada e as entidades. Então, o que eu entendo é que há um descompasso entre a iniciativa privada, que tem que se defender do governo, o governo na forma que enxerga a iniciativa privada, porque enxerga como uma fonte de receita, né? Não há fomento, não há estímulo, falta apoio, os pequenos empresários se movem por conta própria, a gente sabe disso. O governo teria que sair um pouco de Brasília e olhar para o Brasil, parar de olhar para Brasília, parar de olhar para o que existe só em Brasília, que são lobbies, são comitês, etc., e passar a olhar para o que está acontecendo no resto do país. E ajustar esse passo entre a expectativa que a população tem, a expectativa que os empresários têm de desenvolver o segmento, porque são empresários. É um fenômeno que ninguém está reparando, se espalhou pelo país inteiro. Em que outra área que nós temos um fenômeno parecido com esse hoje? Essa iniciativa hoje dos provedores, ela extrapola várias fronteiras, quebra muitas barreiras e permite o país se apropriar de tecnologia. E alavanca vários negócios. Alavanca vários negócios, né? Wilson, se você tivesse que eleger um vilão para o negócio da Alta Rede, qual seria? Burocracia. A burocracia? A gente podia ter expandido muito mais rede ao longo desses anos, né? Hoje são quase 10 mil quilômetros, mas a gente podia ter feito mais, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, a gente tem o apoio da Brint, que briga lá pelos provedores, né? Nessa questão da burocracia. Um exemplo claro é a gente conseguir fazer uma obra numa rodovia, né, Basílio? A gente tenta, depois de 2014, da lei das antenas, teoricamente não deveria mais cobrar o direito de passagem. O que a gente vê é as associadas, através das associações, tendo que entrar na justiça para parar de cobrar, né, para que cumpram a lei. E se a gente não arca com o direito de passagem, dificilmente a gente consegue uma autorização para construir numa rodovia, né, fazer uma obra subterrânea. Eu falo até pelos pequenos provedores que estão nas cidades. Eles conseguem chegar no cliente muito mais rápido que uma operadora grande, né? Eles vão atender o cliente na zona rural, né, onde a operadora maior ela não tem interesse, não há um interesse financeiro, né, para levar essa rede até lá. O pequeno vai. Ele não tem fronteira, ele quer crescer. Paulo, Basílio, e por que as prefeituras dificultam tanto? Elas não entendem o negócio de telecomunicações? Não é só as prefeituras. Na verdade, o problema todo do país, o Paulo tocou bem nesse ponto, é que é uma questão tributária. Eles querem receber tributos. Então, nós temos visto casos de prefeituras inventando leis
para poder cobrar alguma coisa a mais. Então, recentemente, numa cidade eles começaram a cobrar por qualquer antena colocada no alto de um prédio. Então, mas cobrar valores extorsivos, valores que a receita que você tem com aquele serviço dos teus clientes não paga o que a prefeitura resolveu cobrar. Isso acontece muito. Nas estradas, ele comentou sobre a lei das antenas. A lei das antenas ela acabou com o direito de passagem nas estradas. Ou seja, você poderia passar fibras e passar redes pelas estradas sem que alguém te cobre direito de passagem. Isso é uma lei federal. Existem autarquias federais que cuidam das estradas que não estão respeitando a lei. Então, tem provedores entrando na justiça para obrigar um órgão federal a cumprir uma lei federal. É uma coisa que chega ao ponto do absurdo. Infelizmente, o país está quebrado, o governo está quebrado e eles não querem abrir mão de nenhum tipo de receita. Tem empresas que procuram o município onde tem a maior abordagem de rotas, né, de fibra ótica, maior redundância. Por quê? Porque o negócio das empresas hoje depende de um acesso bom, uma qualidade boa de acesso à internet, né? Hoje as empresas elas estão todas conectadas. Então, o faturamento de uma empresa hoje está vinculado a uma internet de boa qualidade. Tem muita empresa hoje que, se não tiver um link estável e esse link parar, ela deixa de faturar, né? Isso é um fato hoje. A palavra é despreparo. É um assunto novo, é um assunto que está tomando conta de forma muito rápida. Os governos se sucedem, as pessoas que estão assumindo os cargos não têm tanto conhecimento assim. O pessoal usa muita tecnologia nova, tecnologia de ponta. Então, existe um despreparo geral para lidar com o assunto. E, nesse momento, o papel que a gente faz como associação e como entidade é disponibilizar esse conhecimento. Nós estamos preparando um material sobre tributação, a pedido lá do presidente Luciano e do vice-presidente Magno, que nós estamos preparando, elaborando um material para entregar para as entidades, para informar como é que funciona a parte de tributação. Como seria o ideal da gente estar trabalhando em termos de tributação nesse modelo novo, porque como são empresários, o empresário trabalha em prol do quê? Do capital, né? Ele visa o lucro, né? Que no país às vezes parece que é proibido pensar em lucro, né? Mas o empresário trabalha visando lucro e tem levado o desenvolvimento nas cidades onde ele está, tem evitado que as pessoas saiam para buscar emprego em outras regiões. Isso também não está sendo visto. Está desenvolvendo a região, possibilitando um ensino à distância, todas essas coisas. Então, o que eu acho que falta é uma aproximação, de novo, acertar o compasso entre município, estado, federação, para que isso funcione como uma cadeia produtiva que seja positiva para todos. Eu acredito nisso. O que você está dizendo é que talvez seja interessante uma política tributária diferenciada para esse setor? É possível. Inclusive, existe uma política diferenciada para esse setor, ao contrário. Ao contrário? Ao contrário, assim, é um setor que paga muito imposto, muito além do que os outros setores. Então, por exemplo, o setor de telecomunicações, veja bem, telecomunicações, energia, gás, nós pagamos, esses setores pagam mais imposto do que alguns produtos de luxo. Ou seja, são considerados, são serviços essenciais. Telecomunicações hoje em dia é uma coisa essencial junto com a internet. Mas ele paga um imposto como se fosse bebida, como se fosse cigarro, uma coisa que é quase que um supérfluo, uma coisa de luxo. Tem estados que chegam a cobrar 37% de ICMS nas telecomunicações. Aqui em São Paulo é 25%. Então, nós vamos de 25% até 37%, conforme o interesse do governo estadual de cada local. Chegou um determinado momento que nós começamos a perceber um movimento das grandes operadoras, das teles, querendo entrar no mercado de internet. Então, eles começaram a fazer um movimento para entrar no nosso mercado, que nós éramos a internet em si, e nós tivemos que fazer um movimento contrário de entrar no mercado deles. Então, nós tivemos que fazer também a última milha, telecomunicações,
para levar o serviço diretamente ao cliente. Inclusive até para suprir a deficiência das próprias teles, das próprias grandes operadoras, de atender o cliente em locais afastados, como ele falou. Então, o imposto que existe atualmente, ele é previsto para as grandes. Enquanto a empresa está no Simples Nacional, ela paga o imposto reduzido, porque o Simples Nacional tem essa vantagem. Então, até ele atingir os R$300 mil, ele paga o imposto reduzido. Quando ele passa dos R$300 mil, a Blink fez inclusive um estudo através do IBPT, que provou que sair do Simples e entrar no lucro real de imediato, a gente até apelidou isso de morte súbita, porque você vem pagando imposto na faixa de ICMS, na faixa de 3%, 4%, 5%, com R$300 mil. Passou a faturar R$301 mil, você tem que pagar 25% ou 37% de imposto. Uau. Então, desaparece. Qualquer lucro que você estava tendo, o lucro desaparece, vai no imposto, a empresa fecha. Ela fecha, diminui. E aí isso acaba criando deturpações no mercado, que vão criando... A pessoa tem uma empresa do Simples, daqui a pouco abre com outro sócio outra empresa do Simples em outro lugar. Você vai abrindo empresas em cidades diferentes, como forma de se proteger para nunca sair do Simples. E isso é ruim para o país também, porque, na verdade, se o país enxergasse que isso tem que ser mudado, seria muito melhor uma empresa consolidada, já no lucro real, onde ela pudesse ter todas as suas filiais, onde ela precisasse. Administrativamente, burocraticamente interno, fica tudo mais fácil, vai até baratear o produto. A gente saiu do Simples e passou para o lucro presumido, a gente foi direto para o lucro presumido, porque foi um baque, né, essa mudança. Né? Porque assim, de repente você está com uma taxa, está pagando os impostos de uma certa taxa, do nada, de uma hora para outra, de um mês para o outro, começa, meio que triplica esses valores. Então, para o pequeno, né, a gente já vinha se preparando, e mesmo assim foi um baque grande. Mas para o pequeno, essa mudança súbita, ela às vezes balança. É complexa. A entidade tem algum modelo de apoio aos provedores nesse processo de transição? Nós entendemos que nós não somos provedores de serviço de telecomunicações. Então, o governo não deve aplicar essa regra de telecomunicações para provedores de internet. Nós somos prestadores de serviço de internet. Esse é o nosso trabalho e esse é o nosso foco. Se você calcular na ponta do lápis, a tributação chega a 42%, 45% com toda a carga de impostos no final, né? Isso praticamente inviabiliza o negócio. Hoje o mercado de combustíveis é assim, o governo fica com 50%, telecomunicações 50%. Então a gente entende que isso é praticamente inviável. Nós defendemos que nós somos provedores de serviços de internet e que tem que haver uma tributação específica para provedores de internet, levando em consideração as características do setor de provimento de internet. Então a gente tem que voltar um passo atrás e uma queda de braço conceitual aí. Exatamente, nós temos que redesenhar o modelo de negócio, temos que redefinir a forma de negociar isso, porque eu vou dar um exemplo aqui para você. O Wilson vai me entender, o Basílio também. Uma das pessoas que eu conheço, que não vou citar nome, é claro, há 8 anos atrás, ele trabalhava instalando som de carro. Ele me falou, o salário dele era 800, 900 mil reais por mês, de acordo com o volume. Hoje ele é dono de uma empresa que fatura 360 mil reais por mês. Olha a mudança de paradigma na vida dessa pessoa. Uma pessoa que sai de um salário de 1.000 e passa a fazer a gestão de uma empresa que fatura quase 360 mil reais por mês. Então, existem várias empresas nesse modelo, várias empresas nesse modelo. Os empresários estão crescendo, estão se preparando, todo o cenário é novo, né? Então, existe muita dúvida. O que é bom? É bom porque, como o governo não está com uma legislação muito clara sobre o assunto, as pessoas avançam e desenvolvem. Não ficam esperando que o governo faça alguma coisa, elas vão e fazem. Ruim, tributação demais, mata qualquer setor, mata qualquer iniciativa, não permite oxigenação, não permite circulação de capital. Então, o governo que trate de olhar para dentro de cá. Mas nós não somos provedores
de telecomunicações. É mais ou menos como o exemplo da teleentrega da farmácia, que se usa muito, né, Basílio? Não sei se você quer falar sobre isso. Que a teleentrega, ela faz o quê? Faz o serviço de entregar o remédio que a pessoa precisa. Tá entendendo? A gente usa uma pontinha de telecom para poder chegar no cliente, porque ninguém chega. Se o governo puxasse um cabo até a casa do cliente, nós só forneceríamos o acesso ao conteúdo. Presidente Michel Temer mencionou agora em julho a disposição de começar a pensar numa nova política tributária. Esse é o momento desse setor começar a se mobilizar e buscar um interlocutor junto ao governo para tratar desse assunto? Sim, como eu falei agora há pouco, é exatamente o que a gente já está fazendo. Isso está na Câmara dos Deputados. Infelizmente, na situação que está o país, é difícil você prever quando que vai conseguir sair uma mudança desse tipo, porque isso implica em... eu acredito até que precisaria acho que tem que ser até uma PEC, eu não sei em que nível que isso teria que ser para poder passar uma mudança tributária nesse sentido. Depende do volume da mudança que eles queiram fazer. Mas as propostas são interessantes, só que nós temos que já ficar acompanhando desde o começo, no início do projeto, para que não ocorram deturpações, como a gente comentou agora há pouco. Porque é muito fácil, uma política tributária que fosse justa, que fosse um valor baixo, que servisse para todo mundo, seria bom para o país. O problema é que, infelizmente, a gente nota que tem setores do governo, basicamente Receita Federal, Secretaria da Fazenda, que eles nunca olham para o futuro, eles olham só do imediato. Às vezes você leva um projeto para eles dizendo, olha, se você reduzir a carga tributária agora, desta forma, você vai aumentar a utilização do serviço, você vai atingir mais pessoas, vai aumentar o número de usuários e vai ter mais imposto daqui a 3, 4, 5 anos. Ah, não, isso não interessa, o que interessa é agora. O dilema do governo hoje é esse. Parar de olhar para a questão de arrecadação financeira, porque é um setor que está rendendo, e não matar a galinha dos ovos de ouro, né? E permitir que se desenvolva essa economia. Como é que se desembaraça o problema de postes e antenas para que o consiga expandir o seu negócio? A questão dos postes é um problema muito grande. E, inclusive, eu acho que ele ainda está longe da solução, infelizmente. Em 2012 foi feito um acordo, uma resolução conjunta entre a Anatel e a ANEEL para estabelecer um preço de referência para os postes e ninguém conseguiu usar esse preço de referência até hoje. Porque, apesar dos nossos esforços na época da consulta, e quando todas as conversas que nós tivemos com a Anatel e com a ANEEL, de que esse valor fosse um valor determinado, que o poste tem que custar X e pronto. Eles já falaram que não podiam fazer, que tinha que ser uma referência e que, caso não houvesse acordo, tinha que ir para resolução de conflitos entre as agências. Nós avisamos que ia haver resolução de conflito, ia ser sempre constante. Isso era impossível ter um acordo, sendo que não existe uma definição do preço. E isso realmente aconteceu. As agências, tanto a Anatel quanto a ANEEL, elas estão tem mais de uma centena, quase 2 centenas de processos de resolução de conflitos lá, e nenhum deles teve uma solução definitiva até hoje. Saíram alguns praticamente definidos, mas houve recursos, então não tem... nada transitou em julgado totalmente ainda para que fosse aplicado. E isso é um problema muito grave. Por outro lado, as distribuidoras de energia elétrica se aproveitaram desse acordo que foi feito. Esse acordo tinha dois lados. Um lado que era a correção da bagunça que tem nos postes, adequar tecnicamente os postes, porque realmente a gente sabe que em determinadas regiões está uma coisa insuportável, a quantidade de fios e
a utilização inadequada nos postes, isso é óbvio. Uhum. E o outro lado era corrigir o preço, porque o preço, só para o pessoal entender melhor a questão do preço, uma grande operadora paga próximo de 60 e poucos centavos por poste. No mesmo poste, um provedor paga R$ 12,90 por aquele mesmo poste. Isso é um exemplo aqui de São Paulo. Existem exemplos, Brasil afora, tem locais que se paga R$ 7,00, R$ 5,00, R$ 18,00 por poste, tem preços absurdos em todo canto. Então, existe uma quebra de isonomia, não existe motivo algum para uma grande operadora estar pagando centavos e um pequeno provedor está pagando 12, 13 reais naquele mesmo poste. Quando eles levaram o preço para 3,19, era uma solução paliativa. Na verdade, o que eles fizeram? Eles pegaram a média de todos os contratos Os que dois tinham no extremos. Brasil, dividiram, tiraram a média simples, vai dar 3,19 e determinaram isso. Mas isso não é uma solução. Isso não foi uma solução definitiva. E como eu estava falando, as distribuidoras estão se aproveitando da bagunça nos postes, estão começando a fazer cada vez mais pressão para que os provedores e as operadoras corrijam os postes. Só que, no lado do preço, elas não se preocupam de abaixar o preço, ou seja, está cada um olhando para o seu lado. Eu acredito que esse problema dos postes ainda vai ter que ter algumas etapas, vão ter que acontecer para que seja solucionado. No momento, ainda está uma situação conflituosa. Poste é propriedade privada, ok? Pertence à companhia que colocou. Então, há que haver uma mediação para que não haja abuso, como sempre. O Brasil é um país que o abuso é praticado em quase todas as escalas, em todas as esferas. Então, o que a mediação vai permitir, que a mediação garante, é que não haja esse abuso, é que haja um equilíbrio. Porque, senão, de novo, estamos inviabilizando um modelo econômico, né? Enfim, poste é propriedade privada. Quem quiser passar, pode fazer. Se nós quisermos associar e criar uma empresa só de poste, a gente faz, para alugar espaço em poste. Enterrar a fibra no país, desculpa, é muito caro. Exige todo um preparo, exige toda uma sofisticação que acaba encarecendo o produto e não viabiliza lá na ponta a exploração comercial. Existem muitas redes enterradas, mas custaram muito, muito caro. Então, são poucas. E o poste, ele permite que uma concessionária, uma empresa, um prestador de serviço passe, que até 5 empresas utilizem um poste. Qual que é o peso? No seu custo, qual é o peso? Olha, a gente está pagando, o Basílio falou R$10,90, né? A gente paga em torno de R$7, dependendo da concessionária, 5, né? Isso para o nosso caso, né? Mas assim, tem rede que a gente ela não se paga, né? Porque às vezes tem rede que a gente estende só para dar continuidade, né? E os custos a gente não tem receita ali, acaba tendo o custo alto dos postos, né? Isso sem contar manutenção, outros custos que vêm da rede. Eu acho que quando saiu a notícia na época do preço de referência, né, ficou todo mundo animado. A gente ouvia provedores falar, pô, eu vou fazer o projeto, vou construir, vou passar, que agora vale a pena. Mas não aconteceu, né? Eu acho que eu vi um caso só, Basílio, da GVT em Goiânia, que ela conseguiu a 3,19 lá, mas a gente está falando de uma GVT, né? Mas esse caso da GVT foi um caso anterior à lei. Anterior à lei. Na verdade, eles já tinham entrado com uma solução de conflito antes da resolução conjunta. Então, eles até aproveitaram, já que fizeram uma resolução conjunta, vamos homologar o primeiro caso. E aí pegaram e homologaram um caso que já estava dentro da agência há anos, rodando. E foi o único caso que realmente aconteceu. Os outros casos que realmente entraram com solução de conflito, nenhum deles terminou. E para construir rede enterrada, realmente ela sai muito mais cara, né? Aí teria que ter um apoio da prefeitura, enfim, do governo municipal, né? Fazer uma obra em conjunto ali para diminuir o custo disso. Em alguns pontos é até viável, em outros é difícil ter viabilidade para isso. Mas a questão dos postes,
né? Tem muito provedor pequeno, Basílio há de concordar, que ele fica com medo de entrar com uma ação, né? Você falou em mais de 100 casos, poderiam ser 3.000 casos, né? Porque ele fica com medo de depois ele entrar com um projeto e não conseguir aprovar, porque ele está brigando lá para baixar o preço. Então, o receio de depois não conseguir atender um cliente, não expandir a rede, é por isso que ele não entra. Mas, se não, a gente teria aí milhares de casos lá para resolver, né? Essa entidade, instituição mediadora, seria o remédio para essa questão ou é um cenário que não tem solução na visão de vocês? Teria que partir da Anatel, né? Essa resolução de conflito é um grupo formado entre a Anatel, a ANEEL e, se for necessário, a Agência Nacional do Petróleo como mediadora entre as duas. Porque isso já tem uma legislação de como que isso deve funcionar. Em tese, isso até poderia estar funcionando já, porque as primeiras soluções de resolução, a Anatel e a ANEEL chegaram em acordo. Mas aí o que aconteceu? As distribuidoras de energia começaram a fazer uma pressão muito forte de que não queriam que aquilo fosse aplicado. E aí, com isso, a ANEEL voltou atrás e começou a segurar o acordo, porque, na verdade, a resolução de conflito é um acordo entre as agências. Elas têm que analisar caso a caso, contrato por contrato, e falar, esse aqui vai ter que pagar os 319 ou esse caso não. Só que a tendência é que todos eles tivessem que pagar o preço de referência. E isso é que as distribuidoras não estavam aceitando. Então, nesse momento está um pouco parado. E é uma questão até política, é por questão de política. Ela vinha andando, a situação em Brasília ficou muito complexa, aí o pessoal começa a segurar e deixar as coisas para depois, entendeu? Mas eu tenho esperança de que eles retomem e consigam terminar alguma coisa nesse sentido. Porque, afinal de contas, a resolução existe, ela está pronta, é uma questão de aplicação. Então, se eles continuarem e chegarem a aplicar e começarem a surgir casos em que isso está ocorrendo e o pessoal começa a pagar menos, eu acho que isso vai simplificar o mercado. Mas depende de um interesse político, tanto da Anatel quanto da ANEEL. O que a gente vê como pequeno, né, assim, não é um caso que interessa para as grandes, porque elas já possuem um preço bem menor, né? 60 centavos, 70 centavos, enfim. Né? Elas têm um poder de mercado, atende muito mais, tem muito mais rede, enfim. Mas para os pequenos, então, eu não sei, assim, a gente devia ter um apoio mais forte lá para brigar pelos provedores, para tentar reduzir isso, porque nesse caso, as grandes não vão, acho que, fazer força, né? Porque elas já pagam um valor bem mais baixo, então não tem por que elas entrarem nessa briga. Então, acho que para os pequenos, né, a gente depende muito do pessoal da Brint, da Internet Sul, né, para ajudar os provedores nessa briga lá junto com a Anatel e com a ANEEL. Paulo, você acha que essa briga é factível? O Wilson colocou uma coisa muito importante aqui, que às vezes no âmbito aqui a gente passa despercebido. São pequenos empresários. São pessoas que às vezes têm medo de ter uma iniciativa mais agressiva judicialmente, não querem ter uma posição tão ofensiva com medo de retaliação. Isso existe. E não se sentem amparados pelo governo, não se sentem apoiados nem amparados pelas entidades governamentais para que se sintam à vontade de poder fazer esse tipo de reivindicação. Aqui o empresário não sabe que ele tem esse recurso de exigir legalmente. Está na lei, eu quero cobrar o que está na lei. Aí ele vai sofrer retaliação da operadora, ele não pode mais passar o cabo, ele não pode atender a cidade, mas legalmente ele tem o direito. Não se exerce até porque por essa questão de desinformação. Mas é muito importante essa questão que ele colocou das pessoas terem medo. A questão da franquia de dados. É bom a gente falar da franquia de dados porque ela
já passou no Senado um projeto de lei querendo proibir a franquia de dados na internet fixa, e agora isso está na Câmara dos Deputados. Mas do jeito que está colocado, ele tem um problema muito grave, que ele está tirando a liberdade de modelos de negócio. Ele está reduzindo... A franquia é um modelo de negócios que é utilizado desde o começo da internet, sempre existiu. E ele não pode ser proibido, porque se ele for proibido, ele está eliminando um modelo de negócio que é necessário, principalmente para os pequenos provedores. Também é necessário para as empresas de internet via satélite, que atendem muito regiões afastadas do país. Elas não têm como atender internet fixa, porque satélite é internet fixo, não tem como atender internet fixa sem a franquia. Uhum. Em banda larga, que a gente está conversando. O pessoal está fazendo uma confusão nesse assunto, infelizmente houve uma confusão. Eles estão imaginando que a franquia é só uma forma das grandes operadoras ganharem mais dinheiro. E eles visualizam que toda a internet fixa é fibra ótica chegando na casa do cliente. Isso é só 4% do país. Só algumas regiões mais privilegiadas que têm a fibra ótica hoje em dia. A grande maioria do país é atendido por circuitos de rádio, por pares metálicos que não conseguem passar grande capacidade de banda. E os provedores, eles são muito parecidos com as operadoras de internet móvel, as operadoras de celulares. Porque os provedores usam muito rádio. E eles atendem muito a área rural, atendem áreas afastadas. Então, quando eles estão atendendo numa região afastada com rádio, o tipo de serviço que eles estão prestando, ele não pode crescer exponencialmente porque sumiu a franquia. O final da franquia implica em você pegar qualquer circuito de banda larga, que é um circuito doméstico para pessoas físicas, e transformar ele num circuito de link full, num link 100% garantido, que é típico do que as empresas compram. As empresas sempre compram links, link full, que eles chamam, né? Que é um link com 100% de garantia. Eles vão pegar uma banda larga que tem uma garantia, já é um serviço tipicamente compartilhado por causa da franquia, e vão transformar em link cheio. Isso vai fazer com que a demanda de uso cresça tremendamente. Então, uma cidadezinha pequena que tem um consumo de 1 giga pode passar para 10 gigas em poucos meses. Não há capacidade de investimento de um provedor pequeno de entregar essa banda toda para aquela localidade que ele está atendendo. Então, qual vai ser o resultado? O pessoal fez essa lei com boas intenções, pensando em defender o consumidor. Mas, infelizmente, é uma boa intenção que está invertida. Ela vai acabar prejudicando o consumidor. Se o pequeno empresário tiver que fornecer uma internet de capacidade acima do que ele montou a rede dele para fornecer, ele só vai ter 2 alternativas. Ou ele reduz a velocidade do que ele está ofertando, em vez de ele ofertar 10 mega, ele começa a ofertar 1 mega, 512K, porque aquilo é uma velocidade que ele garante que ele vai conseguir entregar 100% do tempo. Ou ele vai continuar vendendo 10 mega, mas vai aumentar o preço 5, 6 vezes do que ele cobra hoje em dia. Aumentar o preço provavelmente não vai ser factível. Então, o mais provável que aconteça é que reduzam as velocidades. Então, se a franquia for proibida, que a nossa visão que vai acontecer é o seguinte: a velocidade de ofertas de internet de banda larga no país vai reduzir para valores onde a lei poderia estar sendo atendida. Só que só dá para atender com velocidades menores. Isso é ruim para o consumidor, é ruim para o país, é ruim para tudo. Só que uma coisa é você estar progredindo e entregando velocidade, e outra coisa é ter uma lei proibindo você de, em determinado local que você não tem condições de entregar 100% daquela velocidade o tempo todo. Porque quando você vende
o pessoal tem que entender uma coisa, que é o seguinte. Quando você vai atender uma localidade, você precisa contratar, por exemplo, 1 giga de internet para entregar num determinado local. Esse 1 giga de internet vai custar 40, 50 mil reais, depende de onde você comprar. E você vai vender para 1.000 clientes. Só que para aqueles 1.000 clientes que você vai vender esse 1 giga, você não vai vender 1 mega só para eles, que seria 1 giga dividido por 1.000 clientes daria 1 mega. Uhum. Para você poder entregar 100% da velocidade para eles, você teria que comprar uma internet de 1 giga e dividir por 1.000 e entregar 1 mega apenas para o cliente. E ele vai trafegar em 1 mega. Aí você garante a velocidade dele 100% do tempo todo. Só que você tem que pegar os 40 mil reais e dividir pelos clientes e jogar todos os seus custos, vai ficar uma coisa muito caro para o cliente. Então o que acontece? Ele acaba oferecendo velocidades maiores, velocidades de 10 mega, 20 mega, porque na média aqueles 1.000 clientes não estão usando todo esse link. Eles não precisam de 1 giga o tempo todo, entendeu? Uhum. Então, o problema é que as redes não estão estruturadas para poder atender demanda constante de internet 100% do tempo. Que nem a coisa do buffet livre versus o buffet aquilo. Né? O que a gente, de novo, tem que tentar é conciliar com o pessoal que faz as leis, que olhem para o consumidor e olhem para os empresários também, né? Esse seria a nossa sugestão aí, olhar para o modelo de negócio, cada um adota o seu, quer cobrar franquia, cobra, não quer, não cobra. Se você comparar hoje, uma pessoa trafega, em média, 300, 400 giga por mês de informação. Se você for considerar numa casa com 5 pessoas, 2 Netflix, enfim, você vai ter 300, 400, 500 giga de tráfego. A operadora de celular oferece uma franquia de 1 giga no mês. 1 giga. Você trafega 700, quer dizer, como é que fica a disparidade das ofertas, sendo que eu cobro 1 giga, quase o que eu cobro para entregar 700? E as características são as mesmas. E as características são as mesmas, então... No móvel se consome menos dados porque você não vai ficar o tempo todo ali conectado, né? E tem franquia. Exatamente. Para a gente finalizar, eu gostaria que vocês comentassem sobre essas inovações aí que vem a caminho, internet das coisas, por exemplo. Qual vai ser a participação dos provedores nesse processo de inovação, de internet das coisas, de oferta de novos serviços? A internet das coisas é uma coisa, ele vai ser inevitável, é uma coisa que já está ocorrendo e o Brasil vai ter que trabalhar em cima disso. Existe um problema que eu noto, que é o seguinte: tem um problema de segurança muito grande ainda na internet das coisas. Sim. Infelizmente, tem ocorrido muitos ataques na internet, já estão ocorrendo os ataques na internet usando produtos de internet das coisas. Uhum. E eu acho que o papel dos provedores vai ser muito importante nesse ponto, porque nós vamos ter que orientar os usuários nossos sobre as características de segurança. Eu já tive casos de empresa que contratou equipamentos de vídeos, câmeras de vigilância, que elas já vieram infectadas com problemas de ataques, para serem usadas em ataques. E aí, nesse ponto, o provedor foi necessário, porque nós tivemos que colocar firewalls impedindo que alguém de fora conseguisse enxergar a estrutura que eles tinham montado internamente para eles poderem usar aquela estrutura sem ter problemas com a internet. Uhum. Então, é um desafio para os provedores. Os provedores vão ter que trabalhar muito nesse aspecto. Mas é uma oportunidade de negócio. Evidentemente. Você concorda com isso, Paulo? O Brasil está em xeque, o mundo está em xeque. Bota aí Uber. O que virou o modelo tradicional brasileiro com táxi, toda aquela burocracia absurda? O Uber virou um aplicativo. Modelo de negócio, um aplicativo que tem uma sede num país fora do Brasil, revolucionou toda uma estrutura que existia há quantos anos? Vê o Airbnb aí que está entrando com as imobiliárias. Vai virar as imobiliárias que tem um modelo de negócio tradicional de cabeça para baixo. Vamos pegar o Netflix. Pode pegar essas impressoras 3D. A gente vai começar a poder imprimir copo em casa. Tá entendendo?
a internet é revolução. O IoT, ele é uma etapa, mas a internet, pelo que eu vejo, ela vai varrer do mapa todo e qualquer empresário e empresa que não esteja preparado. A gente vê a Kodak, a gente vê várias empresas que se firmaram em terrenos que não eram tão sólidos, achando, Blockbuster perdeu para o Netflix, achando que o seu modelo de negócio não perderia aderência. Isso está provado que é o contrário. A Sony, 25, 30 anos atrás, quando eu estava estudando ainda, que eu sou novo, né? A Sony fez uma migração violenta dizendo o seguinte: nós agora compramos e produzimos conteúdo. Pô, 30 anos atrás eu fiquei, mas por que vão parar de produzir se a TV com a melhor marca, se tem os melhores fones de ouvido? Na época a gente usava o Walkman, né? Uhum. Então toda essa indústria está se revolucionando e está se baseando num modelo de negócio novo, distribuído. Spotify, a própria Apple, enfim, né? É uma revolução que está ocorrendo. A internet é o centro dessa revolução. E novas tendências vão surgir cada vez mais, né? Wilson, como é que vocês enxergam essa revolução? Eu acho que para os provedores, principalmente aqueles regionais, os locais, né, cidades menores, vai ser uma grande mudança. Porque o que acontece? A internet das coisas não é só a geladeira que faz compra automática, né, não é só a cidade digital, enfim. A gente esteve numa feira lá recentemente em Las Vegas, e a gente foi em São José conhecer a fábrica lá da Cisco, né? Eles apresentaram algumas tendências, né, alguns projetos também. Então, um exemplo, eles desenvolveram um sensor que ele coloca no rabo da vaca, né? E quando ela está para dar o filhote, ela mexe o rabo de uma forma diferente, né? Então, eles desenvolveram esse sensor para ajudar os criadores de gado, né, a ter menos perda, né, do filhote no nascimento, no parto. Então, quando ela balança o rabo da forma, né, que o sensor analisa que está na hora do parto, ele manda um aviso pro fazendeiro e ele direciona o veterinário até o local, né, para acompanhar o parto da vaca, para não perder o filhote, para não correr o risco de perder o bezerrinho. Então, isso é a internet das coisas, né? E como fazer esse acesso, essa comunicação? É o provedor local que vai poder ajudar, é ele que vai construir a rede, é ele que vai ter o acesso Wi-Fi, né? Vai criar os acessos e vai estar ajudando a integrar essas tecnologias que vão nascendo no mercado, né? Então, é uma oportunidade de negócio. É uma oportunidade grande, né? Nós conversamos com Basílio Pérez, presidente da Abrinte, Paulo Todeschini, diretor de relacionamentos da Internet Sul, e o Wilson Messias, diretor da Alta Rede. Muito obrigada aos nossos convidados. E até o próximo Estúdio IP News.